Olá, meu nome é Paulo Cogos e eu tô fazendo esse vídeo aqui para fazer um comentário a respeito de uma barbaridade que a Renata Barreto falou. A Renata Barreto é uma ninguém, é uma Zé Ninguém. Só que ela resolveu fazer um vídeo refutando a comunista Manuela Dávila. Bom, não tem nenhum telespectador online, então não adianta eu ficar falando aqui agora, certo? Eu vou esperar alguém chegar. Que bella cosa na giornata sole, aria serena dopo una tempesta, che l'aria fresca pareggia una fiesta, che bella cosa na giornata sole. Chegaram 4. Acho que já dá pra começar ou eu espero chegar mais uns 5? Eu queria que tivesse uns 10 pelo menos para começar o assunto, mas vou repetir a introdução do vídeo. Me mandaram um vídeo de uma tal de Renata Barreto refutando a Manuela Dávila, que é uma comunistona. Aí saiu um, não adianta, cara. Essas lives aqui estão muito chatas. É porque me bloquearam, cara. Como é que eu vou fazer? Aí mandaram esse vídeo pra mim, eu comecei a ver. Bom, vamos ver o que essa idiota dessa Renata Barreto, que é outra socialista liberaleca, vai falar da comunistona do PSOL, certo? Eu comecei a ver o vídeo, o primeiro argumento que a Renata Barreto deu, e eu parei de ver o vídeo de ódio, porque não dava pra ver um vídeo daquele. 4 telespectadores, tem que ter mais. Esse aqui é um assunto importante, cara. Senão eu vou ter que fazer outro. Eu vou pedir paciência aos 4 que estão assistindo pra esperar chegar mais gente. Enquanto vocês podem fazer alguma pergunta, sei lá. Mas com 4 pessoas, eu queria falar com mais gente ouvindo, porque esse assunto é de extrema importância. Ele vai no cerne da questão. Ele vai realmente no ponto. O ponto é o seguinte, os liberalecos estão causando mais dano do que os comunistas, porque nós já sabemos o que esperar dos comunistas. A Polônia já sabe o que esperar do comunismo, por exemplo. Acontece que ninguém... Aí, já tem 9, 10. Acontece que ninguém quer matar o mal pela raiz. Alguém já falou que para cada homem cortando o mal pela raiz, tem 1 milhão arrancando folhinha, certo? Então nós estamos aqui batendo no comunismo, Manuela Dávila, protesto na Paulista, e não estamos batendo no cerne da questão. E bater no cerne da questão é a única maneira que nós temos de derrotar o Estado. Agora, os liberais estão fazendo um desserviço, porque eles vão lá e se acham o máximo por refutar uma comunista como a Manuela Dávila. Acontece que refutar a Manuela Dávila é muito fácil, uma criança consegue fazer isso. Você não precisa nem ser alfabetizado para refutar uma comunista. Quando os liberalecos refutam os comunistas, o que é muito fácil, eles reforçam as bases de legitimação do sistema estatal. Então eles causam um dano psicossocial muito maior do que os comunistas. Os comunistas falam um monte de merda que ninguém mais aguenta, é uma coisa. Agora os liberalecos vão lá e legitimam as bases do sistema estatal para causar uma derrota de curto prazo nos comunistas. Ok, vocês venceram os comunistas. No curto prazo, você calou a boca da Manuela Dávila. Muito bem. Você é tão boa quanto a minha priminha de 5 anos. Parabéns pra você. Só que você reforçou a legitimidade psicossocial da República. Você reforçou a legitimidade psicossocial do monopólio estatal da defesa e da justiça. Então vá à merda, cara. Você fez um desserviço. Era melhor deixar o comunista falar do que você fazer a população pensar que a sua posição liberaleca de merda é o antídoto do comunismo. Se não existissem liberalecos de merda, esses putos, nós já teríamos vencido. Se a população tivesse que contrastar as besteiras que os comunistas falam com o libertarianismo verdadeiro, acabou. Os comunistas perderiam. Não teria mais comunista no mundo. Mas aí vem um liberaleco e fala, não, os comunistas exageraram. Mas tem que ter uma república, tem que ter um Estado, tem que ter justiça, tem que até ter voucher para saúde e educação. Pronto, cagou tudo. Cagou tudo. O Estado recuou um passo para mais tarde avançar 2, isso é arte da guerra. E a população continua legitimando tudo aquilo que faz o Estado existir. Um dia o comunismo volta. Porque os liberalecos não deixaram o sistema ruir. Eles fizeram o sistema permanecer. E é isso que a Renata Barreto fez. Me mandaram a porra do vídeo dela discutindo com a Manuela Dávila. Comecei a ver o vídeo, primeiro argumento dessa vagabunda, desgraçada, comunista da Renata Barreto, que me dá muito mais ódio do que a Manuela Dávila. Porque pelo menos a Manuela Dávila é gatinha, pelo menos. A Renata nem isso. Aí ela fala, não, que a Manuela Dávila falou tal besteira, não sei o quê.
e que as guerras desenvolvem a economia. As guerras não desenvolvem a economia tanto assim. As guerras são boas para desenvolver a tecnologia. A Renata Barreto falou uma barbaridade dessas. Pronto, guerra é bom para desenvolver tecnologia. Controle estatal da economia é bom para desenvolver tecnologia. Quando essa idiota fala uma coisa dessas, eu fico pensando, será que essa imbecil já esteve num tiroteio? Tudo bem, parece um argumento emocional. Mas será que ela sabe o que é uma guerra de verdade? Essa aí nunca deu um tiro na vida. Nunca fez um treinamento militar na vida. Nunca passou fome e frio dentro de uma barraca para 10 praças. Imbecil. Ela vem falar que guerra desenvolve a tecnologia. Parece aquela música, né? Uma guerra desenvolve a tecnologia, seja quente, morna, fria. Desenvolve ao cacete. Você sabe qual é o problema? O liberaleco refuta o comunista porque uma criancinha de 5 anos também refuta um comunista. Mas ele não estuda aquilo que ele está falando, o assunto a fundo, e acaba falando um monte de merda. Vamos ver se guerras realmente desenvolvem a tecnologia. Se tem uma coisa que me irrita mais do que tudo, é o military Keynesian. É aquele cara que fala que guerra é bom para economia ou para tecnologia ou para qualquer merda dessas. O cara não sabe nem o que é uma guerra. O cara nunca viu uma cidade destruída. O cara nunca viu laboratórios, castelos, indústrias, museus bombardeados. O cara nunca viu a criancinha sem mãe ali, o outro ensanguentado, rastejando pelo chão. O cara não sabe a definição dicionárica de guerra, filha da puta. E vem falar que guerra é bom. Liberaleco não sabe merda nenhuma, os caras não estudam. Os caras não sabem história, os caras não sabem sociologia, os caras não sabem economia. Vai perguntar se o cara já leu um Rothbard na vida. Nunca. Aí o cara vem... Eu tinha que bater. Tinha que matar um cara desse. Bom, o pessoal fala que muitas tecnologias de uso civil surgiram no contexto bélico, né? No contexto militar. Mentira. O fato é que as bases tecnológicas da sociedade surgem durante os períodos de paz. E a história demonstra isso. Você vê, por exemplo, o caso da China Antiga. As revoluções tecnológicas que aconteciam na China Antiga, desde o uso do ferro, metalurgia, até a pólvora, aconteciam durante períodos de estabilidade e paz. Né? Quem nos mostra isso é o historiador William McNeill. Acontece que os exércitos das dinastias foram incorporando essa tecnologia e aplicando ao mesmo tempo um controle de armas. Bom, surgiu o tal desenvolvimento tecnológico bélico, sei lá, uma melhoria na metalurgia que permitia uma espada melhor. Aí, as dinastias chinesas lá chegavam, só eu posso ter essa espada. Tecnologia naval. As marinhas dos reinos chineses ali incorporavam toda a tecnologia naval e não deixavam civis ter. O que acontecia? Um aumento do poder estatal que, por sua vez, controlava o mercado, não deixava o livre mercado rolar. O resultado é que todo aquele desenvolvimento chinês lá do século XIII, do século XIV, acabou pelo aumento do poderio estatal que monopolizou essa tecnologia. Resultado, eles ficaram para trás. A Europa passou na frente da China. William McNeill nos mostra isso. Então é o contrário. As bases tecnológicas para o desenvolvimento das armas militares surgem quando o mercado é livre e quando há períodos de estabilidade e paz, que é quando o neguinho pode investir, porra. Né? Você tem uma preferência temporal mais baixa, o nego investe mais em tecnologia. Óbvio. A hora que o Estado se expande e controla a porra toda, acabou. Por falar em Europa, a Europa ficou estagnada durante um bom tempo, mas houve uma revolução industrial que pouca gente sabe, no meio da Idade Média ali, século XI. Se vocês forem analisar a polemologia da época, o século XI foi um dos mais pacíficos da história. Depois que acabou o período bárbaro, se formaram aquelas monarquias medievais, a Igreja Católica disciplinou os reis, houve um período de paz e estabilidade, que é quando houve grande desenvolvimento civil e militar na tecnologia medieval. Ninguém fala isso, tá? E foi essa base, universidades, relógio mecânico, etc., que a Igreja Católica construiu, que permitiu a Revolução Industrial na Europa mais tarde, a Revolução Industrial que as pessoas já conhecem, e a China ficou totalmente para trás. A China apanhou até não poder mais depois, na época das colônias, né? Então é isso. Esses desenvolvimentos tecnológicos surgem em período de paz. O contraste entre guerra e paz é tão brutal que até as tecnologias puramente militares, aí eu não estou falando nem de armas, eu estou falando de tecnologia doutrinária, estratégica, elas surgem em períodos de paz. Você quer um exemplo? No entreguerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, aconteceu o desenvolvimento das táticas anfíbias no Corpo de Fuzileiros Navais americanos. Porque as táticas anfíbias da Primeira Guerra Mundial eram bosta. Os alemães desenvolveram, nesse período de paz, a Blitzkrieg. Colocaram rádios nos tanques, os tanques foram imensamente melhorados.
né? O general Heinz Guderian desenvolveu toda a doutrina da Blitzkrieg. O general von Schmidt desenvolveu todo o processo de treinamento das tropas para Blitzkrieg, liderança para os oficiais. Tudo aconteceu no entreguerras. Na guerra mesmo, cara, é putaria. Na guerra não tem dessas, cara. Não tem tempo de ficar pensando. O pessoal nunca lutou. O pessoal acha que guerra é um negócio onde você vai lá desenvolver um monte de arminha, igual um joguinho, e depois você manda o soldadinho pra... Não, guerra é putaria, cara. Não dá tempo de desenvolver nada. Tiro comendo solto. Porta-aviões. Toda a tecnologia e técnica dos porta-aviões surgiu também no entreguerras. As táticas de guerra antissubmarina, né? De guerra submarina e antissubmarina, os U-boats, por exemplo, também no entreguerras. Então, toda a tecnologia usada na Segunda Guerra Mundial teve a sua base emergindo no entreguerras, no período de paz, ô caceta. A defesa aérea inglesa, os radares, mesma coisa, porra. A guerra não desenvolveu nada, a guerra destruiu, ô imbecil. Será que eu preciso realmente vir aqui explicar que guerras destroem pra uma liberaleca retardada? Não é possível. Caceta, meu. Até os bombardeiros estratégicos surgiram nessa época. Toda a tecnologia que permitiu essa coisa toda que eu falei, Blitzkrieg, porta-aviões, que é o emprego do rádio, tanques melhores, o bombardeio de mergulho, todas essas técnicas surgiram em períodos de paz, ô imbecis. Military Keynesian tem que morrer. Agora vamos para a Guerra Fria. Nenhuma tecnologia surgiu no meio dos conflitos. Não surgiu tecnologia na Guerra da Coreia, na Guerra do Vietnã. As grandes tecnologias da Guerra Fria surgiram justamente porque ela era fria. Né? Então, os mísseis nucleares, por exemplo, quais as tecnologias que permitem o desenvolvimento dos mísseis balísticos intercontinentais? Foguetes em vários estágios, guiagem inercial dos mísseis, as bombas de hidrogênio, de fusão, né? O designer de Teller Ulam, todos eles surgiram quando o nego não estava se matando, quando o nego tinha paz para fazer a pesquisa. Certo? Bom, tem um livro do Murray Rothbard, onde ele discorre sobre a alocação da pesquisa tecnológica. E ele nos mostra, o Murray Rothbard, que liberaleco não lê, liberaleco não sabe nem que existe, que a alocação dos recursos para pesquisa tecnológica no campo militar é mal feita pelo governo. E isso não é o Murray Rothbard que diz, isso é o próprio governo. Durante a década de 50 se formou uma força chamada Hoover Task Force, para fazer uma análise a respeito dos gastos militares americanos, né? 3/4 dos gastos militares americanos era com pesquisa. E aí a Hoover Task Force analisou esses dados e chegou à conclusão de que os caras estavam jogando dinheiro fora. Que o ideal seria acabar com esse gasto e deixar as empresas civis fazerem a pesquisa, porque o governo não sabia fazer isso, o governo não tem flexibilidade para isso. Eles têm planos de carreira muito bem definidos para os oficiais. O oficial não passa muito tempo fazendo pesquisa, ele é transferido para outra linha de pesquisa, depois ele é transferido para a linha de frente, depois ele é transferido para puta que pariu. E você não forma uma carreira de oficiais de pesquisa. Fora que o governo não tem ideia do que fazer com esse dinheiro. Como eles não têm mecanismo de lucro e prejuízo, eles não têm disciplina financeira para alocar os recursos dentro da pesquisa militar. Aí dá merda. É dinheiro jogado no lixo, realmente. Outra coisa, se você for analisar todos os teóricos da segurança nacional, você vai ver que é um contrassenso permitir que o governo cuide de algo tão importante quanto a tecnologia militar. Então, por exemplo, o sociólogo Tom Burns, quando ele analisa burocracias, ele fala que as burocracias são avessas às mudanças. Mais do que isso, elas são desenhadas para resistir a mudanças. Burocracias são engessadas por definição. Qualquer sociólogo, desde o Tom Burns até o próprio Mises, fala isso. E as Forças Armadas estatais são burocracias exatamente desse tipo, a mais weberiana possível. Então, por definição, burocracias militares são avessas a avanços tecnológicos. Como é que você pode querer que haja desenvolvimento tecnológico no âmbito de uma burocracia? As organizações militares são organizações como outras quaisquer. Só que se elas estão operando sob a lógica burocrática, elas vão ser avessas à inovação. Acontece que o modo de vida da sociedade militar é extremamente dependente da tecnologia das armas que eles usam. Se você analisar as organizações militares como unidades sociológicas independentes, elas são as sociedades mais dependentes, sociologicamente falando, do tipo de tecnologia que elas usam, certo? Que são as armas. Então é óbvio que uma sociedade militar privada iria procurar a inovação.
É o Tim Morrison escreve sobre isso. Mas se elas forem controladas pela burocracia política, a inovação vai ser travada institucionalmente. O contrário do que o grande estrategista militar Sun Tzu manda fazer. Ele fala que o maior crime que existe no planejamento da segurança nacional é você não se preparar para a guerra. E a maior virtude que existe é você se preparar para a guerra. Né? Então, os exércitos deveriam, sim, nos períodos de paz, se preparar para a guerra, e o sucesso deles é medido pelo período de paz, pela estabilidade do período de paz. A grande virtude do militar não é ganhar a batalha. Sun Tzu já escrevia isso também. É você nem precisar tirar a sua espada da bainha porque o inimigo se caga de medo de você. Esse era o pensamento, por exemplo, do Alfred Nobel. Quando ele armou a marinha sueca com os canhões dele, a ideia era justamente fazer a marinha sueca não se meter mais em guerras por superioridade tecnológica. Efeito dissuasório da superioridade tecnológica. Isso é o que as pessoas racionais pensam, né? Alfred Nobel, Sun Tzu. E isso é o que um exército privado pensaria. Porque como é que você mede o sucesso de negócio de um exército privado? Qual é a medida dele? A medida dele é o quanto ele fornece de paz e segurança para os seus clientes. Então é assim que um exército privado pensaria. Desenvolvimento tecnológico e preparação para a guerra para não deixar que acontecesse. Igual o Vegésio fala, se evite passe para bellum. Se queres a paz, prepare-se para a guerra. Essa não é a lógica do Estado. O Estado vive da guerra, não da paz. O Estado se alimenta do medo e do terror dos cidadãos, não da estabilidade. Então, para o governo também não interessa investir muito em tecnologia militar. Interessa que a guerra role. E quando a guerra está rolando, você pega os gastos militares e precisa gastar em mobilização. Você precisa repor homens que foram mortos. Você precisa repor equipamento que foi destruído. Sobra menos grana para investir em pesquisa, em tecnologia. Se você investe em tecnologia durante os períodos de paz, você impõe durante uma guerra uma maior perda para o inimigo por atrição, graças à superioridade tecnológica dos seus exércitos. Aí você obriga o inimigo a ficar repondo tropa em vez de gastar com mais pesquisa militar. Então, a expectativa de que isso aconteça é mais um efeito dissuasório da tecnologia. Então, a tecnologia nos dá a paz. Mas quem disse que o governo quer paz? Vai estudar o Bob Higgs, como que o governo se alimenta da guerra. O governo expande todo o controle sobre a economia, impostos, perda de liberdades individuais toda vez que existe uma guerra. Agora, vai explicar isso para uma liberaleca de merda como a Renata Barreto, que não sabe nem o que está lendo. Só sabe refutar comunistinha. É uma besta humana mesmo. Desgraçado. Bom, existe uma demanda por paz, como eu já expliquei, numa sociedade privada. Coisa que na guerra não existe. Você vê que na guerra o governo não está nem aí para a perda de soldados. Na Primeira Guerra Mundial, quantos soldados morreram nas ofensivas de Ludendorff? Uma porrada. Você acha que um exército privado poderia se dar ao luxo de perder tantos homens assim? Não, porque primeiro que numa sociedade sem Estado não existiria conscrição, você não poderia obrigar ninguém a lutar. Depois, que ele não poderia jogar esse custo para os pagadores de imposto, porque não existiria pagador de imposto. Então os exércitos teriam que ser muito mais prudentes, tanto no sentido de não procurar encrenca, quanto no sentido de desenvolver táticas e armas que salvem a vida dos seus soldados, porque depois não vai ter grana para repor. Né? Capital político. Sim, os governos perdem capital político quando eles perdem uma porrada de soldado. Mas eles podem mitigar a perda do capital político com um discursozinho nacionalista. Vocês morreram pela pátria, pela mãe Rússia, pela França, la enfants de la fucking patrie. Pronto. Aí o cara vai lá e morre. Vira seita fanática. Isso veio depois da Revolução Francesa. Antes da Revolução Francesa não tinha essa merda. Né? Outra coisa, a tecnologia militar depende da saúde industrial de uma sociedade. O historiador que eu citei no começo, que é o William McNeill, já falava isso. Existe uma forte correlação entre o desenvolvimento tecnológico de uma sociedade e o quanto ela tem de tecnologia militar. E o capitalismo, óbvio. As guerras são, por definição, as guerras estatais anticapitalistas, né? Se aumenta o controle do Estado sobre toda a economia. Com isso, você mata o capital. Com isso, você mata o livre mercado institucionalmente também. E você prejudica a sua capacidade de gerar tecnologia militar no longo prazo. Então, o pessoal não pensa a longo prazo, né? Aí o pessoal vem falar, por exemplo, de tecnologias como o filtro solar. Não, o filtro solar surgiu por causa da Segunda Guerra Mundial, porque os caras mandavam o filtro solar para a linha de frente. O caramba, cara, o filtro solar existe desde o Egito Antigo, cara.
Era com plantinha, tudo bem. Não era tão bom quanto hoje. Mas o filtro solar sintético, ele vem da década de 20, na França. Tempos de paz, 1928, um negócio assim. Aí, com a guerra, os caras pegam todos os recursos da sociedade para fazer uma porrada de filtro solar e mandar para a linha de frente. Aí parece que foi a guerra, né? Mas não foi. O fato é que a guerra desvia recursos. Todos os recursos que poderiam ser gastos com tecnologias civis ou com tecnologias de base que poderiam ser usadas tanto no meio civil quanto no meio militar são destruídos. É aquilo que não se vê de bastear. Aí o governo investe pesadamente em uma consequência tecnológica daquela tecnologia base, em larga escala, e vem falar que aquilo só existe por causa da guerra, quando toda a base veio dos tempos de paz. É isso que acontece. Bom, então, enfim, o fato é que Liberaleco não estuda, Liberaleco não sabe do que está falando, Liberaleco não sabe porcaria nenhuma. Ó, vou dar outro exemplo. Na Guerra do Vietnã, excelente oportunidade para você desenvolver doutrinas de contra-insurgência, certo? Porque os Vietcongs eram uma insurgência. Não houve nenhum desenvolvimento em doutrinas, táticas, estratégia de contra-insurgência durante a Guerra do Vietnã, porque não dava tempo, cara. Tinha que lutar na guerra. Doutrinas de contra-insurgência só foram desenvolvidas depois da Guerra do Vietnã. Então, até as táticas militares surgem principalmente nos períodos de paz. Bom, aí eu parei de ver o vídeo da porra da Renata Barreto lá, porque eu não aguentei de ódio, cara. Eu já fico com ódio de um soldado que gosta de guerra, porque o cara é um psicopata. Agora, quando vem um civil falar que gosta de guerra, que guerra é bom para desenvolver tecnologia, aí eu tenho vontade de matar o cara. Bom, Bruno Marão. Se o valor do produto é subjetivo, com base... Não, eu tô falando de outro assunto aqui. Que base o patrão faz o cálculo para pagar os funcionários? Ué, você não falou que o valor é subjetivo? O tempo que o funcionário vai dedicar à empresa é tempo que ele não está passando com a família, com a mulher, com os filhos, com autodesenvolvimento, com lazer. Então esse tempo custa subjetivamente. O patrão vai ter que dar um jeito de compensá-lo, de pagar esse custo de oportunidade. Isso é tão mais verdade quanto mais livre for o mercado trabalhista. Se o mercado trabalhista for engessado, aí o funcionário vai ter que se submeter àquilo que as empresas concentradas nesse mercado vão fazer com ele. Matheus Gomes, como o armamento civil ajuda a evitar a guerra? Seria a Suíça um exemplo disso durante a Segunda Guerra Mundial? Exatamente. O Hitler e o Mussolini estavam louquinhos para invadir a Suíça. Porra. Olha a riqueza que tinha lá dentro. Um paizinho no meio da Europa. O Hitler louquinho para entrar lá dentro. Chegaram lá em Passo de Breneiro, ele e o Mussolini, falaram, vamos invadir aí? Terreno montanhoso demais para os tanques. Então os tanques não iam ser tão eficientes lá dentro. Se a infantaria entrasse lá dentro, eles iam tomar pipoco de tudo quanto é canto, porque os civis suíços têm fuzis de guerra. Eles iam entrar na Suíça, mas não iam sair. Aí eles deixaram quieto. É só isso mesmo. O almirante Yamamoto, japonês, falou, não dá para invadir os Estados Unidos continental. Por quê? Porque atrás de cada lâmina de grama vai ter um fuzil. Então, realmente, é o armamento civil, principalmente, que defende um país, que defende uma sociedade, que defende qualquer merda. Aí vem aquela senadorazinha maldita, comunista da pior espécie, Dianne Feinstein é o nome dela, um bicho feio ainda por cima. E vem falar que é preciso tirar as armas dos americanos para que eles tenham segurança. Foram as armas dos americanos, as armas civis, que impediram os japoneses de entrar. Foram as armas do suíço que impediram Hitler de entrar, e vem essa vagabunda falar isso. Bom, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou parar por aqui. Então, acho que é isso. Não caiam na conversa dos liberalecos. Liberaleco é lixo. Liberaleco não estuda o que fala. Liberaleco vem reforçar as bases do Estado justamente por serem superficiais, porque só a superioridade, a superficialidade intelectual é que permite que uma idiotice como o Estado exista. E os liberalecos reforçam a superficialidade intelectual porque eles não precisam se aprofundar para rebater comunista. Para rebater comunista, minha priminha de 5 anos também. Não precisa nem ser alfabetizado para isso. Agora, pelo menos a Manuela Dávila é gatinha, né? Você coloca mute na fala dela e fica olhando. A Barreto é mais feia do que a própria guerra. John Stuart Mill falava, War is an ugly thing, but not the ugliest of things. Renata Barreto is far fucking ugliest, ele dizia.
Jarley Sassi pergunta, o tanque de guerra é um armamento civil? O tanque de guerra, o que é um tanque de guerra? É um veículo automotor com uma blindagem poderosa e com armamento embutido. Isso aí devia vender na revendedora da esquina. Não é possível que não deixe um civil ter um tanque. Pô, como assim? Eu não posso blindar meu carro? Mas o tanque ele não é só um carro blindado. Ele é um carro pesadamente blindado em relação aos carros civis, com uma boa capacidade de mobilidade e com poder de fogo embutido. Claro, você tem que ter isso. Você tem que ter o direito de defender o seu veículo. Muitas vezes você transporta a sua família dentro do seu veículo. Como é que você não pode defendê-lo com uma boa blindagem? Como é que você não pode ter uma metralhadora coaxial ali no seu canhãozinho? Como é que você não pode ter uma arma antiaérea? Pô, você tá lá passeando com o seu tanque, com a sua família. De repente vem um helicóptero do governo te pegar. Você tem que ter uma metralhadora antiaérea, porra. Os caras não deixam você ter isso? Tanque de guerra é armamento de civil, cara. Como é que você pode ter segurança se o governo tem tanques e você não? Ainda mais na guerra urbana, onde o tanque é extremamente vulnerável, você pode atingir o tanque com RPG disparado do telhado aqui. O civil tem que ter um puta de um tanque. Não é só ter um carrinho blindado. O Lucas Jimenez pergunta, um civil poderia ter uma bomba nuclear na própria casa? Mas de jeito nenhum, cara. Eu não sou louco também. Eu sou a favor do armamento civil, mas porra. Uma arma nuclear é o seguinte, você não pode andar com um fuzil na rua apontando pra cara das pessoas. Né? Isso é uma ameaça. Uma arma nuclear sozinha, ela é mais ou menos isso. Ela é uma ameaça. Ela é uma arma apontada na cara dos outros. Você não pode ter um civil com uma arma nuclear. Bom, então quem pode ter uma arma nuclear? O governo, muito menos. Até hoje, o único filho da puta que teve uma arma nuclear e usou e matou um monte de civis criminosamente foi o governo. O governo americano. O governo do Truman. Apoiado pelos psicopatas criminosos do Churchill. E aquele outro puto que eu esqueci o nome lá, o que era o secretário de defesa. Acho que era Stirner, um negócio assim. Agora, a arma nuclear, ela tem que existir. Não dá pra você abdicar do poder nuclear. Imagina uma sociedade libertária, anarcocapitalista, que seja, e tem uma União Soviética do lado. Ou pior, tem os Estados Unidos do lado, que é 1000 vezes pior que a União Soviética. Você tem que ter uma arma nuclear. Mas essas armas nucleares, elas precisam ter alguns parâmetros técnicos para que elas não configurem uma ameaça intrínseca. Então teria que ter um conglomerado de agentes civis, de agências de defesa, de militares, com várias medidas de segurança, chaves de acionamento simultâneo, para que nenhum louco, ninguém com câncer no cérebro fosse lá e acionasse a porcaria da arma. Para que essa arma não se tornasse uma ameaça aos próprios civis. Que imagina se cada louquinho na rua tivesse uma arma nuclear. O cara simplesmente pega a arma aqui, um controlezinho com o botão e fala: bancos da sociedade libertária, transfiram todo o dinheiro para minha conta ou eu aperto o botão. Pronto, você está vivendo num regime de terror. Então tem que ter uma regulação de armas, sim. Mas ela tem que ser uma regulação privada. Ela tem que procurar um equilíbrio entre a segurança contra a tirania e a segurança contra um louquinho. Esse equilíbrio, nós nunca vamos chegar, ele só pode ser assintoticamente aproximado por instituições privadas. Porque o monopólio da força, por definição, já violou uma parte desse equilíbrio. Existe alguma restrição para um civil não portar armas? Sim, o bom senso. A partir do momento em que o civil armado configura uma ameaça intrínseca, ele não devia ter essa arma. Então, sei lá, o cara é muito louco da cabeça, o cara tem antecedentes criminais. O cara não pode ter uma artilharia múltipla de foguetes na casa dele. Pô, aí eu vou brigar com o cara lá, ô, baixa o som aí, ô porra. Ele mira o MLRS dele na minha casa e me explode. Então esse tipo de restrição é bom. Tem que ter uma elite natural. Eu, por exemplo, poderia ter um MLRS porque eu seria uma elite natural da sociedade libertária, porque eu estudo moralidade a fundo. Então eu tenho o direito de ter um MLRS. O meu vizinho babaca ali, que fica fumando maconha ali no outro lado, porque aqui no quintal eu já reclamei, esse cara não devia ter. Oi, André, tudo bem? Beijinho pra você. Ah, André, coraçãozinho pra você aqui. Não tá dando pra fazer, mas é um coraçãozinho. Rodrigo Souza, o que impede um louquinho de pegar um fuzil, entrar em uma escola e sair matando todo mundo? A resposta foi dada pelo Lefebvre lá da NRA. Um não louquinho com uma arma. Por isso que a população tem que andar armada. Porque se entrar um louquinho com um fuzil na escola e começar a atirar nos outros, é só um homem bom armado que pode impedir esse puto. Você vê, esses atentados com arma, quando eles são impedidos pela polícia,
Morrem em média 14 civis. Quando eles são impedidos por civis armados que estavam no local, morrem em média 2 civis. Wilson Caldas, você já denunciou seu vizinho maconheiro? Não, porque fumar maconha não é crime. Eu mandei ele fumar maconha na puta que pariu, mano. Aí ele tá me obedecendo porque ele tem medo. Ele é alemão, ele não sabe o que pode acontecer aqui. Aí ele vai fumar maconha lá do outro lado da casa. Aí eu quero que ele morra. Não vindo me encher o saco aqui, tá bom. Nicolas Pedro, não fala da Renata Barreto. Falo dessa socialistinha de merda retardada assim. Você vai fazer o quê? Vem aqui então. Vem aqui me peitar, ô babaca. Vem aqui me peitar. Ó. Você vai fazer o quê, rapá? Vem, cai dentro. Vem pra chincha. No último vídeo você pediu a volta da Inquisição. Acha-se bom o suficiente pra ter uma arma? Depende da arma. Eu não sou bom o suficiente pra ter uma arma nuclear. E se eu ficar com câncer no cérebro e apertar o botão? Mas eu acho que uma artilharia múltipla de foguete, sim. Eu devia ter. Por exemplo, eu não teria um caça. Mesmo que fosse permitido, eu não teria um avião de caça, um F-22. Por quê? Porque eu não sei pilotar caça. Eu não sei dirigir um veículo aéreo. Agora, um tanque, eu aprenderia mais fácil. Um tanque eu teria. Agora, se eu fosse daqueles caras que vão em aeroclube, que tem brevet, por que não um F-22? Tranquilo. Eu quero ver qual governo vai se meter com uma população que tem tanques e caças, né? Imagina que louco, eu poderia ter um amigo que manja de avião, que tem um F-22, que poderia ter um Sukhoi 27, e eu poderia ter um tanque aí, um Challenger, um Black Panther. Aí nós poderíamos formar juntos uma task force aeroterrestre. Aí nós poderíamos desenvolver juntos uma doutrina de emprego dessa task force aeroterrestre, igual os fuzileiros navais têm. E assim a sociedade cooperaria, militarmente falando, para sua própria defesa. Seria muito louco. Eu queria que o Estado fosse abolido só para ter essas coisas. Não é nem pelo imposto. Lucas Lupczynski, falei certo? Fez uma excelente pergunta. Quais as consequências civilizacionais não percebidas, né? O que não se vê, segundo Bastiat, do serviço militar obrigatório, da conscrição? Nossa, tem um monte. Essa pergunta é maravilhosa. Obrigado. Uma das consequências disso é a deterioração da liderança militar. Numa sociedade onde os soldados fossem livres para servir, e mais, livres para escolher o seu comandante militar, os comandantes militares de sucesso teriam que se aperfeiçoar como comandantes para atrair soldados. Os soldados só serviriam se eles tivessem alguma segurança na capacidade de comando dos seus superiores. Outra consequência absurda, o serviço militar obrigatório, a conscrição moderna lembrando, é coisa da Revolução Francesa, né? Outra consequência é a destrutividade das guerras. Porque guerras muito destrutivas, os soldados simplesmente não iriam lutar, guerras ofensivas. Os soldados têm que fazer ali um peso subjetivo entre a honra de lutar por uma causa e o risco de morrer. Então, se o serviço militar não é obrigatório, provavelmente eles lutariam mais em guerras defensivas, em guerras justas, em guerras para defender a sua localidade. Agora, defender a bandeira, defender a república e lutar na puta que pariu, o soldado não iria fazer isso. Sem serviço militar obrigatório, os conflitos seriam limitados, os conflitos seriam mais pacíficos, e a tendência é que as causas mais justas tivessem mais combatentes, o que tornaria as guerras mais rápidas e aumentaria a probabilidade do lado mais justo vencer. Já a conscrição aumenta a probabilidade dos países mais totalitários vencerem, os países que se expandiram, os países que praticaram grandes unificações, e os países que têm tanto um aparato de propaganda ideológica para convencer as pessoas a não se revoltarem contra o serviço militar obrigatório, de mandar seus próprios filhos para a guerra, quanto um aparato de repressão para botar os caras na cadeia, coisa que os Estados Unidos tinham. E tem muitas outras, a própria qualidade dos exércitos. Soldados voluntários lutam muito melhor do que conscritos. E aí as enormes perdas que você tem no campo de batalha são decorrentes dessa perda de qualidade do manpower, né? Tem muito, dá para fazer um vídeo só disso. Bom, acabou aqui, vai. Cala a boca, liberalecos.